1 Reis, capítulo 11. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciavam decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor Yahvé, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor, e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então, o Senhor Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor seu Deus, Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes, e lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado, e por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti o reino e o darei a teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei por enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor Yahvé levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, que pertencia à família real de Edom. Depois que Davi vencera Edom, Joabe, general do exército, foi para lá a fim de sepultar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo o povo de Israel, até que exterminou todo o homem sobre as terras de Edom. Então Hadade fugiu para o Egito com alguns oficiais edomitas que haviam servido a seu pai. Ele era ainda um menino nesse tempo. Eles partiram de Midian e se dirigiram a Parã. Lá juntaram alguns homens e foram ao Egito, até a presença do faraó, rei do Egito, que concedeu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu mantimentos. O faraó agradou-se tanto de Hadade que lhe deu em casamento a irmã de sua própria esposa, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis lhe deu um filho, que recebeu o nome de Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu e foi educado com os próprios filhos do faraó.
Enquanto estava no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, havia também morrido, e solicitou ao faraó: Deixa-me partir, porquanto desejo retornar para minha própria terra. Ao que Faraó contestou: Que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? E prontamente respondeu Hadade: Nada, todavia permita-me partir. E Deus fez surgir um outro inimigo contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi dizimou o exército de Zobá, Rezon juntou alguns homens e tornou-se chefe de um bando revoltosos. Eles partiram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isso além de todo o mal que Hadade realizou. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zerua e era viúva. Ele se amotinou contra o rei porque Salomão tinha construído o Milo, o aterro do lado leste da cidade de Jerusalém, e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador e encarregou de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado e que pertenciam às tribos de José. Naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então Aías agarrou a sua própria capa com toda a força e a rasgou em 12 pedaços. E voltando-se para Jeroboão, declarou: Toma para ti 10 pedaços, pois assim diz o Senhor Yahvé, Deus de Israel: Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo, como demonstração do meu amor para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre as tribos de Israel. Agirei deste modo, porquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. Porém, tirarei o reino da mão de seu filho e darei a ti as 10 tribos. E darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que separei afetuosamente para ali estabelecer o meu nome. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo o que o teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo às minhas orientações e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene, e considerei Israel como procedi com o Davi. Portanto, humilharei os descendentes de Davi por este motivo, mas não para sempre. Mais tarde, Salomão procurou matar Jeroboão,
mas este conseguiu fugir para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde se refugiou até a morte do rei Salomão. Quanto aos demais acontecimentos que permearam o reinado de Salomão, tudo o que realizou e toda a sabedoria que demonstrou ao mundo, todos os seus grandes feitos estão escritos nos registros históricos de Salomão. O tempo que o rei Salomão governou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E Salomão repousou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão sucedeu seu trono.